Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje analisaremos os julgados mais importantes do informativo de número 838 do STJ, o primeiro informativo do ano de 2025, e tem julgados muito relevantes para você aprender e não errar na sua prova. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e já te convido a se inscrever no nosso canal e a também conhecer a nossa preparação. Acesso total Procuradorias, com um único investimento você tem acesso a todos os cursos do Aprovação PGE. O link está na descrição desse vídeo. E agora vamos ao primeiro questionamento que foi analisado pelo STJ. Vem comigo. Em sede de ação civil pública, é possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória? Vamos lá, pessoal, para a gente contextualizar aqui. Decisão interlocutória, como todos vocês já devem saber, é aquela que ocorre ao longo do processo. E com o Código de Processo Civil de 2015, houve uma mudança de paradigma, ou seja, a gente restringiu-se as possibilidades de interposição de agravo de instrumento ao longo do processo, para que o processo se tornasse mais célere. Foi feita ali uma relação de hipóteses que estão previstas de recorribilidade das decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, e aí a gente tem agora um processo mais célere. Só que aí o STJ até já analisou alguns casos em que você consegue ampliar aquele rol a partir de determinadas interpretações, ok? Contextualizado isso, a gente vem agora especificamente para o caso das ações coletivas. E para a gente tratar disso, a gente tem que trazer à sua lembrança algo que se chama o microsistema de tutela coletiva, que nada mais é que o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que regula a tutela coletiva. E isso faz com que determinada ação, independentemente de ser uma ação civil pública, uma ação popular, uma ação de probidade, ela acabe bebendo de outras fontes, de outros diplomas, determinados dispositivos, determinadas normas, porque se insere dentro desse chamado microsistema de tutela coletiva. E aqui no caso, na ação civil pública, não existe a previsão de recorribilidade das decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento. Então a gente tem o Código de Processo Civil que, em regra, estabelece que não é possível a interposição de agravo de instrumento, com exceção daquele rol que está ali previsto. Você tem a ação civil pública, a Lei de Ação Civil Pública, que não prevê o agravo de instrumento, porém você tem a Lei de Ação Popular, que também está dentro do microsistema de tutela coletiva, que prevê a interposição do agravo de instrumento. E aí veio ao STJ a seguinte pergunta: no caso da ação civil pública, pode-se aplicar ou não esse dispositivo previsto na Lei de Ação Popular que trata da possibilidade da interposição de agravo de instrumento? O STJ entendeu que sim. Olha só, pessoal, vamos ver aqui porque é muito interessante esse caso. A norma específica inserida no microsistema de tutela coletiva, olha, microsistema de tutela coletiva, e aqui a gente recorda Lei de Ação Civil Pública, Lei de Ação Popular, Código de Defesa do Consumidor e por aí vai, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, artigo 19 da Lei 4.717, também conhecida como Lei de Ação Popular, não é afastado pelo rol taxativo do artigo 1015 do CPC, uma vez que no inciso 13 desse artigo contempla o cabimento de agravo em outros casos expressamente referidos em lei. E aí você vê que está previsto na Lei de Ação Popular e, em razão disso, é aplicável à Lei de Ação Civil Pública, segundo o STJ. Vamos lá aqui. A controvérsia sente-se ao cabimento do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aditamento da inicial por intempestividade no bojo da ação civil pública. Foi ajuizada uma ação civil pública, foi negado seguimento à petição inicial em razão da sua intempestividade. E aí, o prejudicado entrou com agravo de instrumento. O Tribunal de Origem entendeu que a decisão interlocutória agravada não estava inserida no rol taxativo do artigo 1015 do CPC, destacando ainda que não havia urgência na utilização do instrumento recursal a caracterizar a taxatividade mitigada definida pelo STJ do julgamento,
Do RESP 1.696.396, apreciado sob o rito de demandas repetitivas. No julgamento dos embargos de declaração, a Corte consignou ainda que não há, na Lei de Ação Civil Pública, nenhuma particularidade quanto à admissibilidade do recurso originário. Porém, as duas turmas de Direito Público do STJ, duas turmas, pessoal, têm entendido que a norma específica inserida no microsistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, no artigo 19 da Lei 4.717, não é afastada pelo rol taxativo do artigo 1015, notadamente porque o inciso 13 daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em outros casos expressamente referidos em lei. Assim, conquanto não prevista, e essa é a questão da sua prova, vou deixar até de verde, pessoal, para você memorizar. Assim, conquanto não prevista especificamente na Lei de Ação Civil Pública a regra legal prevista na Lei de Ação Popular, estende-se a todas as ações inseridas no microsistema de tutela coletiva, de modo que é aplicável a interposição de agravo de instrumento na espécie. Então, fique atento, pessoal. Olha aqui, a norma específica inserida no microsistema de tutela coletivo, aquela prevista no artigo 19 da Lei 4.717, aplica-se também aos casos de ação civil pública. Tá aqui, ó, deixei de verdinho. Conquanto não previsto especificamente na Lei de Ação Civil Pública, a regra prevista na Lei de Ação Popular estende-se a todas as ações inseridas no microsistema de tutela coletiva, de modo que é cabível a interposição de agravo de instrumento. Esse vídeo, sem dúvida, vai estar na sua próxima prova, então fique atento. E agora a gente já passa diretamente para a próxima pergunta que o STJ teve que responder. Vem comigo! Os entes estaduais são partes legítimas para figurar no polo passivo de ação que busca garantir o fornecimento regular de água potável e saneamento básico à terra indígena? Pessoal, imagine que determinada terra indígena, que está inserida em determinado estado da federação, não está sendo provida de água e saneamento básico. A gente sabe que, com relação às terras indígenas, historicamente, há muito envolvimento da União. Mas esse envolvimento mais próximo da União com relação à política indígena afasta a obrigação dos entes, dos estados, de fornecerem água e saneamento básico? E na hipótese dos estados não estarem fornecendo água e saneamento básico em terras indígenas, eles podem compor o polo passivo de uma ação judicial? Eles podem ser demandados? O que é que o STJ entendeu sobre o tema? Entendeu que sim. Olha só. Os entes estaduais são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação que busca garantir o fornecimento regular de água potável e saneamento básico à terra indígena. Cinge-se a controvérsia em saber se o ente estadual é parte legítima ou não para figurar no polo passivo de ação que busca garantir o fornecimento regular de água potável e saneamento básico à terra indígena. Segundo a Fazenda Estadual, a obrigação deveria ser atendida exclusivamente pela União. Olha só, não sou eu que tenho que fazer isso não, é a União, na forma da Lei 11.445, que disciplina as diretrizes nacionais do saneamento básico. Contudo, conforme se extrai do acordo de origem, não se está em discussão a hipótese de simples fornecimento de saneamento básico, mas da prestação deste serviço de saneamento como meio indispensável à manutenção das condições da saúde indígena. Consoante interpretação dos artigos 19c, d e e da Lei 8.080, em se tratando de ações para fins de concretização da saúde indígena, exige-se a atuação não apenas da União, mas também dos Estados, artigo 19-e. Essa norma expressa já seria suficiente para justificar a manutenção do Estado do Paraná no polo passivo da LIGE, mas não é a única razão. Qual é a outra razão? Além disso, também sobre a perspectiva da Lei 11.445, não haveria exclusão da responsabilidade estadual, pois o caso em exame não discute a competência para fixar plano de saneamento básico,
esta sim da responsabilidade da União, o Plano Nacional de Saneamento Básico. Na hipótese, especificamente, o que se discute é a obrigação do atendimento local regional de saneamento, cuja execução é operada em articulação com os estados, o que justifica a pertinência subjetiva passiva do ente estadual. Então, pessoal, nesse caso, que não se está falando do Plano Nacional de Saneamento Básico, mas da prestação do serviço de saneamento básico, existe aí também a obrigação do Estado. E é por isso que os entes estaduais são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação que busca garantir o fornecimento regular de água potável e saneamento básico a terras indígenas. Olha, isso aqui vai ser cobrado em provas de procuradoria. Então, tome nota, memorize, porque você vai acertar a questão que cair na sua prova. E agora a gente vai para o próximo julgado, colocando na tela. A quem compete julgar a demanda ajuizada por motorista de aplicativo em face da empresa gestora da plataforma digital. Aqui é o famoso Uber, que aí todo mundo conhece, pessoal. A questão aqui é a seguinte: para a gente definir qual é a competência, qual é a justiça competente, a gente tem que verificar qual é a relação jurídica existente entre o motorista do aplicativo, no exemplo Uber, e a plataforma digital, o Uber no caso. Se o STJ chegar à conclusão que é uma relação cível, vai ser a justiça comum. Se o STJ entender que é uma relação trabalhista, vai ser a Justiça do Trabalho. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas por que é que o STJ que vai definir qual é a justiça competente? Porque a Constituição Federal disse assim. A Constituição Federal, ela estabelece ali dentro da competência do STJ, definir qual é a justiça competente quando nós estivermos em conflito, uma causa na Justiça do Trabalho e uma na Justiça Comum. Esse conflito de competência é julgado ali, em último caso, pelo STJ. E aí a gente vai ver o que o STJ, nesse caso específico, decidiu. Vamos lá, pessoal. Compete à Justiça Comum, e não à Justiça do Trabalho, julgar a demanda ajuizada por motorista de aplicativo em face da empresa gestora da plataforma digital, tendo em vista a relação de natureza cível existente entre as partes. Cinge-se a controvérsia em saber qual a natureza da relação entre o motorista de aplicativo e a plataforma digital e, consequentemente, a competência para o julgamento de pretensão fundada em descumprimento contratual pela empresa gestora da plataforma digital. O sistema jurídico brasileiro oferece duas hipóteses de enquadramento para prestadores de serviço: o empregado e o autônomo. Os requisitos legais cumulativos necessários à configuração da condição de empregado, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, consistem em, aqui uma breve revisão, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Por exclusão, não preenchidos tais requisitos, e, existindo legislação específica que disciplina a relação jurídica, ainda que não de modo extenso, evidencia-se a hipótese de relação de prestação de serviço autônomo. Os prestadores de serviço de transporte privado via plataformas digitais têm sua atividade prevista em lei especial, qual seja Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ademais, no exercício da sua função, não preenche os requisitos cumulativos acima descritos, na medida em que não satisfeitos os requisitos da não eventualidade e da subordinação. Ou seja, para o STJ não existe a subordinação e a não eventualidade com relação ao motorista de aplicativo e à empresa gestora. Por quê? Se o motorista do aplicativo não quiser trabalhar, não vai acontecer nada. Ele não vai ter nenhuma punição. Ele apenas não vai receber naquele dia. Então não existe uma subordinação, não existe uma não eventualidade na visão do STJ, viu, pessoal? Motoristas de aplicativos, como são popularmente conhecidos, exercem liberdade plena no que se refere à escolha do momento em que se colocam à disposição da plataforma. Não eventualmente atividade exercida como forma de complementação da renda em períodos determinados exclusivamente pelo motorista. Além disso, a prestação de serviço de transporte via plataformas não denota subordinação. O que se verifica é que as plataformas, ao disponibilizarem o acesso ao serviço, estabelecem uma série de condições mínimas de comportamento ao prestador de serviço e ao consumidor, bem como condições de estado de veículo particular que será utilizado, tudo com a finalidade de garantir a segurança e efetividade do negócio jurídico intermediado.
A interpretação de tais condições conduz a uma intervenção no exercício das relações particulares e na dinâmica da atividade econômica que descaracterizaria não só a relação ora em debate, mas outros contratos de natureza empresária que manifestamente estabelecem condições, padronização e limitação no exercício da relação negocial e não por isso configuram relação de emprego ou trabalho. À luz da legislação vigente, verifica-se que os motoristas, prestadores de serviço de transporte, não preenchem os requisitos necessários à configuração de relação de emprego ou trabalho e atuam de modo autônomo, sem vínculo de emprego com a empresa gestora da plataforma digital em questão. Assim, o sistema de transporte privado individual intermediado a partir dos provedores de rede de compartilhamento detém natureza de cunho cível. No caso, a pretensão formulada na inicial consiste na reativação de sua conta perante a plataforma para que siga prestando o serviço de transporte privado de pessoas, bem como a reparação pelos danos decorrentes da suspensão. A causa de pedido da demanda em questão origina-se, portanto, do alegado descumprimento do contrato de intermediação para a prestação de serviço de transporte firmado entre as partes. Desta forma, na medida em que a causa de pedir o pedido trazido na inicial não se refere à existência da relação de trabalho entre as partes, limitando-se o conflito a questões de relação jurídica de cunho eminentemente cível, não está configurada hipótese de competência da justiça especializada, qual seja a justiça do trabalho. Então, para ficar aqui na sua memória, compete à justiça comum e não à justiça do trabalho julgar a demanda ajuizada por motorista de aplicativo em face da empresa gestora de plataforma digital, tendo em vista a relação de natureza cível existente entre as partes. Não precisa nem dizer que esse julgado aqui tem cara de prova, então fique atento e aí a gente já avança para o próximo questionamento. Vem comigo. A ocorrência dos, entre aspas, gases ventados, fecha aspas, possibilitam o direito ao crédito do ICMS? Vamos contextualizar para que vocês fixem o fundamento do julgado e também o resultado dele. Vamos lá. Pessoal, a gente sabe que existe a produção e comercialização de gases. Professor, como é isso? Estocar oxigênio, estocar nitrogênio, gás carbônico, argônio, para que isso? Olha, muitas atividades empresariais utilizam os gases. Por exemplo, na medicina, quando você tem ali o uso de tubos de oxigênio nos hospitais, por exemplo, para você fazer mergulho, você está ali estocando oxigênio dentro de um tubo e por aí vai. Então, existe toda uma atividade empresarial relacionada a isso. Dentro dessa atividade empresarial, na hora que o empresário está fazendo aquela atividade, ele compra insumos, ele compra o oxigênio, ele compra o nitrogênio para que ele possa colocar dentro de um cilindro. E essa compra, essa aquisição gera um crédito porque é uma matéria-prima que está sendo utilizada para a elaboração daquela mercadoria. Ocorre que, não raro, esses gases, quando são recebidos, vão passar por um controle de qualidade e se verifica que aquele gás não está com a qualidade exigida para o processo de produção. E aí, esses gases que não estão com qualidade, eles são expelidos na atmosfera. Então, digamos assim, uma empresa que comercializa, que produz tubos de oxigênio para um hospital. Ele compra o oxigênio para colocar dentro daquele tubo e ele verifica que aquele oxigênio que ele recebeu não está com uma qualidade boa e aí ele tem que expelir uma parte dele na atmosfera. Essa parte que foi expelida é o gás ventado, é o que se denomina gases ventados. E aí a discussão é, esse volume de gás que foi expelido, ele gera ou não direito ao creditamento do ICMS? O STJ entendeu que sim, que gera. Olha só, pessoal. Os gases ventados constituem perdas inerentes a qualquer processo produtivo e, ainda que não comercializados, porque foram expelidos, não afastam o direito ao crédito de ICMS, visto que a energia elétrica que foi consumida no processo de industrialização, nos termos do artigo 33, inciso 2º, a linha B da Lei Complementar 87, Candir, prevê essa hipótese. A matéria controvertida diz respeito à pretensão do Estado-membro de estornar créditos de ICMS. Ou seja, o contribuinte fez o crédito e o Estado ele quer estornar o crédito. Falou, olha, você não deveria ter creditado disso.
referentes à aquisição de energia elétrica utilizada no processo produtivo da empresa, especificamente no que diz respeito aos gases ventados. No processo produtivo de gases industriais e medicinais, oxigênio, nitrogênio, argônio, há dispensão na atmosfera de gases que, entre aspas, não atendem os critérios de qualidade exigidos pelo comprador e cujo acúmulo, se não disperso na atmosfera, tem potencial para comprometer a qualidade da produção regular e, igualmente, para danificar a estrutura física da indústria. Esses descartes são denominados gases ventados, não sendo objeto de comercialização. A Lei Candir, ateou do artigo 20, caput, parágrafo 1º, ao implementar a não cumulatividade do ICMS, permitiu o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial. No que tange especificamente às operações de entrada de energia elétrica no estabelecimento, a referida lei complementar, em seu artigo 33, inciso 2º, linha B, autoriza o creditamento do imposto nos casos em que a energia elétrica é consumida no processo de industrialização. Ou seja, a mercadoria, volta aqui comigo, a mercadoria energia elétrica foi consumida dentro do processo de fabricação desses gases. Então, o empresário, o fabricante, ele pode se creditar do ICMS que ele pagou em razão desta energia elétrica. Em análise conjunta do artigo 20, parágrafo 1º, com o artigo 33, inciso 2º, a linha B, ambos da Lei Candir, constata-se que o legislador, em momento algum, buscou limitar a fruição dos créditos ICMS a depender da destinação dada à mercadoria final, produzida como produto intermediário adquirido. Apesar de a comercialização do produto constituir pressuposto lógico do fim almejado no processo da industrialização, a lei não traz essa limitação expressa, de modo que não cabe ao Poder Judiciário subverter a competência do Poder Legislativo e impô-la como postula o Estado recorrente. Diante disso, conclui-se que os gases ventados pela empresa recorrida constituem refúgio, perdas inerentes a qualquer processo produtivo e, ainda que não comercializados, não afastam o direito ao crédito do ICMS, visto que a energia elétrica foi consumida no processo de industrialização, tal como prescreve a Lei Candir. Ademais, deve prevalecer o posicionamento da primeira seção do STJ, segundo a qual o que é, abre aspas, cabível o creditamento referente à aquisição de materiais, produtos intermediários empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou destacados, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa, essencialmente em relação à atividade fim. Então, pessoal, fique atento com relação a essa questão dos gases ventados, e muito provavelmente o examinador vai colocar esse termo na sua prova, é possível, sim, o creditamento do ICMS relacionado à energia elétrica que foi utilizada na produção dos gases, mesmo que estejamos falando aí dos gases ventados. E finalizada a análise desse julgado, a gente avança agora para processo tributário. Vem comigo! Qual o termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução fiscal? E aí eu acrescento aqui a pergunta, na hipótese de que o bem, ou a execução, ela é garantida através de um seguro fiança, Vamos lá, pessoal, para a gente contextualizar. O Estado, quando ele tem um crédito tributário que não foi honrado pelo contribuinte, ele vai ajuizar uma execução fiscal. É uma execução para fazer valer aquele crédito tributário. Ok. Nesse caso, quando ele ajuiza essa execução, o devedor executado, ele é intimado a nomear bens à penhora ou apresentar ali uma garantia para que ele possa, então, ir para o próximo passo do processo, que é apresentar embargos à execução fiscal. Se ele não garantir o juízo, é entendimento de que ele não pode apresentar embargos à execução fiscal em regra. Existem exceções, mas vamos seguir aqui com a regra. Dentre as possibilidades que o executado tem para apresentar uma garantia, existe o seguro fiança, que nada mais é do que um seguro que é contratado perante uma instituição financeira e é colocado no processo para dizer, olha, na hipótese do executado perder,
tal instituição financeira vai honrar e vai fazer o pagamento deste valor que está sendo discutido. Então, o executado, ele não quer dispor, por exemplo, daquele valor que está sendo executado. Por exemplo, está executando R$1 milhão. Ele não quer colocar R$1 milhão em juízo. Ele quer chegar para uma instituição financeira e falar, olha, eu devo, ou estão dizendo que eu devo R$1 milhão, eu quero discutir essa ação. Faz um seguro fiança aqui, um seguro garantia, no valor equivalente ao que está sendo executado, e aí eu vou te pagar 100 mil, 150 mil, aí é uma relação entre o executado e a instituição financeira. E aí ele faz esse seguro fiança assinado e aí ele junta no processo. E aí veio a pergunta, o prazo de 30 dias ele vai iniciar nessa hipótese a partir do momento em que ele junta o seguro fiança. Então, juntei no dia 1, no dia 2 começou a correr o prazo para oposição, ou é necessário que haja o aceite, ou seja, que seja aceita aquela garantia pelo juízo e uma intimação dizendo que houve o aceite para então começar a correr o prazo. O STJ analisou essa questão e disse que é a partir da intimação de que aquele seguro foi aceito. Vamos lá, pessoal, colocando aqui na tela. Nas execuções fiscais, o prazo para oposição de embargos deve iniciar-se após a intimação do executado acerca do aceite do seguro garantia pelo juiz. Cinge-se a controvérsia em saber qual seria o termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução na hipótese de juntada aos autos de seguro garantia. A juntada do seguro garantia aos autos ou o aceite pelo juiz da causa e, consequentemente, se o devedor deve ser intimado sobre a aceitação do seguro garantia por ele oferecida, a fim de se computar o termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução fiscal. O seguro garantia funciona como uma garantia oferecida pelo contribuinte para assegurar o pagamento de valores supostamente devidos e exigidos pela Fazenda Pública. Para tanto, o contribuinte contrata uma apólice de seguro junto à seguradora e essa apólice é então apresentada como uma garantia de que o pagamento será efetuado para o contribuinte, caso o contribuinte, perca a discussão em âmbito judicial, sendo a relação entre o contribuinte e a seguradora de âmbito privado, sem qualquer participação da Fazenda Nacional ou do Poder Judiciário. Sobre o prazo para oposição de embargos à execução, o artigo 16, inciso 2º da Lei de Execução Fiscal, dispõe que o prazo de 30 dias será contado da juntada da prova do seguro garantia e, em seu parágrafo 1º, deixa claro que não serão admissíveis os embargos antes da garantia da execução. Esse dispositivo leva à interpretação que existem dois momentos processuais na garantia da execução fiscal pelo executado. 1. A juntada do seguro garantia aos autos. 2. O aceite pelo juiz da causa, o que resulta no início do prazo para oposição de embargos à execução fiscal. Sendo o aceite do seguro garantia uma condição de procedibilidade para apresentar os embargos, é possível afirmar que, se o juiz transferisse para a Fazenda Nacional a análise de sua suficiência, estaria consequentemente transferindo a jurisdição, tendo como resultado violação ao artigo 16 do CPC. Assim, o prazo para oposição de embargos à execução deve ser após o aceite da garantia pelo juiz da causa. E olha só que interessante aqui, pessoal. Eu vou até marcar com uma cor verde aqui esse parágrafo, que ele é bem relevante. Para o STJ, ele deixa claro aqui, não cabe, por exemplo, ao juiz, uma vez recebida ali o seguro garantia, intimar a Fazenda Pública para que ela diga se aceita ou não aquela garantia. E olha que isso é muito comum, porque nesse caso, para o STJ, o juiz está ali transferindo a jurisdição. Ele está deixando o papel de juiz que é dele e passando para uma das partes para falar aceito ou não aceito, sendo que a Lei de Execução Fiscal ela fala que quem tem que aceitar ou não é o juiz. Então, uma vez que o contribuinte executado apresenta essa garantia, não cabe ao juiz intimar a Fazenda para ver se ela aceita. Ele que decide se aquilo ali está ou não garantindo o juízo. E aí, caso o juiz entenda que houve ali as condições para ser aceita aquela garantia, pode ou não a Fazenda Pública questionar. Olha, não concordo, não está cumprindo os requisitos da lei. E aí ela pode recorrer daquela decisão que o juiz, da qual o juiz aceitou aquela garantia. Mas aí é outra discussão. O que é importante aqui é a gente saber que cabe ao juiz decidir sem intimar
à Fazenda Pública. E, principalmente para essa questão aqui que nós analisamos, colocando aqui na tela novamente, o prazo ele vai se iniciar a partir da intimação do executado acerca do aceite do seguro garantia. O tema do processo tributário tem sempre grande incidência em provas de procuradoria, então fique atento a este julgado. E o próximo também envolve processo tributário. Olha só, colocando aqui na tela para a gente já continuar estudando esse tema que é tão importante. Vem comigo. É possível a apresentação de exceção de pré-executividade após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal e caso ainda não tenham sido julgados. Pessoal, vamos contextualizar aqui processo tributário na veia. Vamos lá, a gente sabe que quando a Fazenda Pública ela executa um crédito tributário através de uma execução fiscal, dois caminhos se abrem ao executado. O primeiro e mais tradicional deles é a oposição de embargos à execução fiscal, os quais, como você já sabe, exige a garantia do juízo em regra, ok? Uma outra via que não se exige a garantia do juízo é uma exceção de pré-executividade. E essa exceção de pré-executividade, ela é justamente para tratar de causas de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. E visa, através de uma, entre aspas, defesa mais célere, falar, opa, juiz, olha, essa execução aqui ela é absurda. Eu sou uma parte legítima. Olha, juiz, isso aqui já foi pago, eu tenho um comprovante aqui. E não onerar o contribuinte executado para que ele tenha que garantir o juízo e debater essa questão. Basicamente, é essa a grande diferença entre o embargo à execução fiscal e uma exceção de pré-executividade. Embargos à execução fiscal, cognição ampla, tudo pode ser tratado ali dentro, porém você precisa garantir o juízo. Exceção de pré-executividade, não precisa garantir o juízo. Cognição mais restrita, matérias de ordem pública, matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ok? E aí vem o debate que foi analisado pelo STJ em dois julgados que constam no informativo 838. E a situação é a seguinte, uma vez que o executado apresentou embargos à execução fiscal, ele pode apresentar exceção de pré-executividade? Caso já tenha sido julgados embargos à execução fiscal ou não, tem diferença a respeito da possibilidade do manejo da exceção de pré-executividade? O que é que o STJ analisou e a gente vai ver aqui dois julgados muito importantes que tratam do tema e tem essa nuance de ocorreu ou não o julgamento dos embargos à execução. Vem comigo para o primeiro julgado. Olha, após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, julgamento, está configurada preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de exceção de pré-executividade, mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou de quaisquer nulidades do título. Olha só, já foi julgado os embargos à execução fiscal. Houve a preclusão consumativa. Não me venha com exceção de pré-executividade para ressuscitar um debate que poderia ter ocorrido nos embargos à execução fiscal. E aí a gente vai ver aqui as minúcias desse fundamento, bem devagar, para que você pegue, aprenda e acerte na sua prova. Vamos lá. Proposta de execução fiscal para a cobrança da dívida ativa, sobre a qual paira a presunção relativa de certeza e liquidez, a parte executada é citada para pagar a dívida ou garantir o juízo, sob pena de sujeitar as medidas coativas de execução forçada. Garantido o juízo, a parte executada terá a oportunidade de se defender, veiculando toda e qualquer matéria útil à defesa do seu patrimônio jurídico nos embargos da execução fiscal. Lembre-se, cognição ampla.
Embora sejam os embargos de execução fiscal o meio de defesa expressamente previsto na Lei de Execução Fiscal, a doutrina e a jurisprudência pátrias há muito são unânimes em garantir à parte executada a apresentação da chamada exceção de pré-executividade, por meio de protocolo de simples petição nos autos, objetivando desconstituir a rigidez do título de execução fiscal, executivo fiscal, desde que cumpridos simultaneamente dois requisitos, quais sejam: que verse sobre matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, ou seja, que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, referentes aos pressupostos processuais, às condições da ação, à inexistência ou à deficiência do título executivo e que o acolhimento das razões da parte excipiente não demandem dilação probatória. Cognição exauriente aqui. Rápida. A consolidação da jurisprudência pelo cabimento daquele incidente processual culminou na edição da súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Contextualizado aqui. Para as execuções em geral, o Código de Processo Civil veio a prever a possibilidade de requerer ao juiz a nulidade do processo executivo fundado na ausência de atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente de embargos de execução, por meio dos artigos 518 a 803. Assim, na execução em geral, ou seja, como na execução fiscal, mesmo sem a oposição de embargos à execução e ausente penhora para prévia garantia do juízo, a parte litigante que figura no polo passivo da demanda exacional, ou seja, da execução, pode suscitar matérias passíveis de que delas o juiz conheça de ofício enquanto não extinto o processo executivo. A questão posta em debate, e aí a gente vem aqui para o caso concreto, cinge-se a possibilidade de a parte executada excepcionar, ou seja, apresentar exceção de pré-executividade, mesmo após terem sido julgados seus embargos à execução fiscal, quando lhe foi oportunizada veicular toda a matéria útil que servisse à sua defesa, ou se há impedimento à parte executada de inovar e ampliar a matéria de defesa via simples petição, ante a ocorrência da preclusão consumativa, ainda que se trate de questões de ordem pública que devem ser decretadas de ofício pelo magistrado. Há julgados da segunda sessão e da segunda turma do STJ que aceitam a apresentação da exceção de pré-executividade após a rejeição dos embargos de execução de título extrajudicial em geral ou título judicial para tratar de matéria de ordem pública não alegada e apreciada nos embargos. Todavia, porém, contudo, ainda que se viesse a admitir nas execuções em geral pudesse haver apresentação de novas matérias de defesa, nas execuções fiscais não é assim. Outra cor. A previsão da regra processual na lei geral, no caso do CPC, não implica sua incidência automática na execução de título extrajudicial regulada por lei especial, no caso, execução fiscal regida pela Lei de Execução Fiscal. A aplicação do CPC de forma subsidiária à execução fiscal é reservada a situações nas quais o regramento especial é silente e não haja incompatibilidade entre as normas. Note-se ainda que, ao contrário do artigo 917 do CPC, o parágrafo 2º do artigo 16 deixa claro que nos embargos a parte executada deverá concentrar toda a sua defesa com vistas a desconstituir o processo executivo. O dispositivo da Lei de Execução Fiscal em questão evidencia que os embargos à execução fiscal são regidos pelo princípio da eventualidade, que impõe à parte litigante a obrigação de arguir todas as teses que entender cabível para a defesa do seu direito na ocasião oportuna e de uma vez só, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las posteriormente. Em suma, opostos os embargos à execução fiscal nos quais se inaugurou a discussão defensiva por meio de um processo cognitivo pleno, com a observância do contraditório e a formação de conjunto probatório, a prolação de sentença definitiva de improcedência do pedido obsta que a parte executada complemente a defesa já deduzida. Está configurada preclusão consumativa, que garante a segurança das relações processuais e previne a criação de obstáculos para a conclusão efetiva do processo de execução. Logo, mesmo matérias suscetíveis, outra cor aqui, mesmo as matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou quaisquer nulidades do título que poderiam ser alegadas durante o trâmite dos embargos de execução não podem ser arguídas posteriormente por meio de exceção de pré-executividade, porque transitou em julgado a decisão que declarou rígido e exigível o crédito exequendo. Decisão
em unanimidade da primeira turma do STJ, que está aqui no RESP 2.130.498. E aí a gente avança, pessoal, para outro julgado, agora da segunda turma, que trata da matéria parecida. Olha só, vamos lá, voltando aqui para a cor verde. E o que é que a segunda turma respondeu sobre essa pergunta inicial? Desde que não se trate de reiteração de matérias já decididas em embargos à execução e estejam preenchidos os demais requisitos de cabimento da execução de presecutividade, não há abstratamente impedimento à apresentação desta defesa após o ajuizamento daquele. Mas olha só, pessoal, essa afirmação aqui, ele está falando que é possível a apresentação de exceção de presecutividade após a apresentação dos embargos à execução fiscal. Porém, ele fala, desde que ainda não tenha sido julgado. E ele vai falar isso aqui no corpo do informativo. Vamos lá. A controvérsia diz respeito à possibilidade de apresentação de exceção de presecutividade em execução fiscal após o ajuizamento, não está falando de julgamento, mas antes do trânsito em julgado da sentença proferida na via autônoma de impugnação, com a veiculação de matéria não alegada pela parte executada na petição de embargos e que, portanto, ainda não foi objeto de decisão judicial. No caso, a parte apresentou a exceção de presecutividade alegando, dentre outros fundamentos da defesa, sua suposta imunidade quanto à incidência do IPTU. O Tribunal de Origem, por sua vez, entendeu que não seria possível alegar a questão da imunidade tributária em exceção de presecutividade, pois a matéria poderia ter sido veiculada nos processos, nos embargos à execução e que, com o trânsito em julgado da sentença nesse último processo, restará atingida a eficácia preclusiva da coisa julgada. No entanto, tal conclusão viola a norma esculpida no artigo 508 do Código de Processo Civil e contraria o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a matéria. Com efeito, a eficácia preclusiva da coisa julgada prestigia a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, notadamente por considerar como repelidos até mesmo os argumentos que a parte poderia alegar em sua defesa e não apenas aqueles que efetivamente alegou. No que concerne os embargos à execução, porém, a aplicação do instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada parece peculiar, pois, embora formalmente se trate de ação de conhecimento, nos embargos o executado assume a condição de autor. A referida via de impugnação também reveste de nítido caráter defensivo. Nesse sentido, caso se considere que o autor, embargante, deve alegar toda a matéria de defesa na petição de embargos à execução, sob pena de arcar com as consequências da eficácia preclusiva da coisa julgada, será forçoso concluir que, após o trânsito julgado da sentença, nada mais poderá alegar em seu favor. De outro vértice, encarando-se que os embargos à execução como ação de conhecimento pura, a alteração da causa de pedir poderia, a depender do caso, ensejar um manejo de inovação, tendo em vista que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e que há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada e julgada, conforme prevê o CPC. Na hipótese, conforme constou do acórdão recorrido, ao tempo da apresentação da exceção de presecutividade, ainda não havia passado em julgado a sentença que julgou os embargos à execução manejados pela parte. Por simples raciocínio de lógica dedutiva, chega-se à conclusão de que, se não há trânsito em julgado, não há que se falar em eficácia preclusiva, pois aquela é condição sine qua non para a configuração desta. Igualmente, no tocante à eventual preclusão consumativa, não há abstratamente impedimento de apresentação da execução de presecutividade após o ajuizamento dos embargos da execução, desde que, evidente, não se trate de reiteração de matérias já decididas a teor do artigo 507 do CPC. Com efeito, é possível a apresentação de exceção de presecutividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução fiscal. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução fiscal em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. E esse julgado foi da segunda turma. Pessoal, existem nuances aqui desses dois julgados em que eles, em determinado momento, se assemelham e em determinado momento eles se distanciam. O que podemos afirmar com relação ao entendimento do STJ? Primeira turma versus segunda turma. Para a primeira turma, não é possível o manejo de exceção de presecutividade após
a apresentação de embargos e julgamento dos embargos à execução fiscal. Você não pode apresentar exceção de pró-executividade se já foram julgados os embargos à execução fiscal, peça na qual o devedor deveria tratar de toda a sua matéria. Não fica claro, pelo informativo, se a primeira turma aceita a apresentação da exceção de pró-executividade caso ainda não tenha sido julgado os embargos à execução, sendo que esse detalhe é trazido pela segunda turma. Ela fala que é possível a apresentação caso ainda não tenha sido julgado, e ela ainda fala mais. Ela interpreta que mesmo que tenha sido julgado, e eu vou mostrar aqui para vocês, mesmo que tenha sido julgado, é possível essa apresentação de exceção de pró-executividade, desde que não seja matéria que já foi veiculada nos embargos à execução fiscal. Olha aqui o que fala a segunda turma, pessoal. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos da execução fiscal em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. A interpretação que a gente pode fazer contrária aqui é de que, se for uma matéria que não foi suscitada e não foi decidida, ele poderia apresentar a exceção de pró-executividade, o que conflita, nesse ponto, com o que decidiu a primeira turma. Então, o que é que a gente pode falar aqui de principal conflito entre a primeira e a segunda turma? É que a segunda turma ela aceita a exceção de pró-executividade se for relacionada a matéria distinta daquelas que foram abarcadas nos embargos da execução fiscal. Já a primeira turma fala, negativo, você teve a chance de tratar tudo em sede de embargos da execução fiscal, então não me venha tratar numa exceção de pró-executividade de temas novos, porque houve a preclusão consumativa. Então a gente vê aqui um nítido conflito de entendimento, ainda que parcial, né, da primeira e da segunda turma, e precisaremos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Muito provavelmente teremos aí uma divergência a ser analisada pelo STJ para que ele chegue a uma conclusão, para que não haja insegurança jurídica. Mas fato é, colocando aqui na tela, para a primeira turma, eu vou voltar aqui, a gente afirma isso. Após a propositura e o julgamento, e eu vou destacar aqui o julgamento, de improcedência dos embargos da execução fiscal, está configurada a preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de exceção de pró-executividade, mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou de qualquer nulidade do título. Aqui é uma visão bem mais restritiva. E aí, quando a gente chega na segunda turma, ela fala, desde que não se trate de reiteração de matérias já decididas em embargos à execução fiscal e estejam preenchidos os demais requisitos de cabimento da exceção de pró-executividade, não há abstratamente impedimento à apresentação desta após o ajuizamento daquele. Ele fala aqui ajuizamento, mas ele deixa claro aqui que se for matéria distinta, ela poderia ser analisado, ok? Então, fique atento aqui, porque esse tema a gente vai ter que ficar de olho no STJ. É isso, pessoal. Esses julgados, sem dúvida, estarão nas suas próximas provas, então fiquem atentos, memorizem, aprendam os fundamentos. Gostou desse vídeo? Faz um comentário aqui, a gente quer estudar junto com vocês para que vocês sejam aprovados nos concursos de procuradoria. E não se esquece de seguir, de se inscrever aqui no nosso canal e até o próximo informativo.